Fala pessoal, tudo certo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Caio e ao pessoal da Tide, né, pelo espaço cedido para poder falar sobre futebol americano. Também gostaria de me apresentar. Meu nome é Jordi Rocha, eu sou nascido e criado em Aracaju, Sergipe. Sou treinador de futebol americano desde 2017. Aí tem um breve resumo, né, mas eu vou passar bem rápido. Comecei em 2017 no Sergipe Redentores, sendo running back coach. 2018 a 2019 também fui coordenador ofensivo e treinador de QBs. Em 2020 e 2021, nossas duas temporadas foram canceladas por conta do Covid. 2022, recebi o convite para ser treinador de running backs e assistente de special teams pelo Silesia Rebels Katowice, na Liga Polonesa de Futebol Americano. Ainda em 2022 a 2023, eu me mudei para a Alemanha, para ser treinador de running backs, assistente de special teams também, pelo Hildesheim Vaders. Nessa época, o time estava na segunda divisão. Em 2023, vencemos a Conferência Norte, 10 vitórias em 10 jogos. Fomos promovidos à primeira divisão, a GFL. E aí, esse ano, 2024, eu mudei de função, me tornei treinador de tight ends pela primeira vez na minha carreira. Continuei sendo assistente de special teams. E aí, esse ano, nós chegamos às semifinais, né? Do que é considerado hoje a segunda melhor liga na Europa. Chegamos às semifinais. Perdemos para o time que se tornaria, então, vice-campeão nacional. Perdemos por 2 posses. E ainda em outubro, né? No caso, esse mês de outubro, enquanto estou gravando aqui agora, tive a oportunidade de ser walk-on coach no training camp que a seleção alemã teve para preparação para o jogo contra a Inglaterra pelo Campeonato Europeu de Seleções, tá bom? E aí, o que é que eu vou abordar um pouco aqui, né? Eu quero apresentar formas, a partir de conceitos básicos de corrida, né? Eu vou falar de inside zone, mas pode ser qualquer conceito de corrida. As formas, né, que podemos construir um sistema ao redor desse conceito de corrida. E como esse sistema pode ter respostas diferentes para todos os tipos de defesa, né, que possamos enfrentar. O que é preciso para isso? Primeiramente, obviamente, um conceito básico de corrida, né? Aquilo que você tem de melhor. Como eu citei, eu vou falar aqui de inside zone, mas se o seu time é melhor correndo power, counter, outside zone, wide zone, dual, seja o que for, show de bola, siga em frente, construa a partir disso, do que você faz de melhor. Tem atletas com habilidades mínimas para futebol americano, né? Não é nem 8 nem 80. Não é a questão de você ter um super atleta que faz de tudo. Nós tivemos a oportunidade de ter um atleta nesse sentido, mas obviamente não é a realidade de todos os times. Então você tem que trabalhar com aquilo que você tem, obviamente, mas também não é pegar um novato e colocar numa situação dessa, onde ele não vai saber executar as ações dele, ou por falta de conhecimento técnico apurado, ou por falta de detalhes, ou conhecimento de futebol americano, né, o famoso Football IQ. E por fim, entendimento sobre como as defesas que você enfrenta funcionam. Né? Obviamente que vai depender do que você vê. Se você vê mais defesas 4-2, 4-3, 3-3, 3-4, obviamente você vai precisar adaptar isso, né? E por fim, posso simplesmente copiar e colar? Não. Como eu citei, são diferentes atletas, diferentes coaches que vão ensinar diferentes defesas e também a realidade do treino. Por exemplo, quanto tempo você pode dedicar a estudo de vídeo? Quanto tempo você pode dedicar a treino de campo? Se o tempo for reduzido, obviamente que esse sistema, por assim dizer, ele vai ser um pouco mais enxuto. Caso você tenha mais tempo, mais disponibilidade, obviamente você vai poder trabalhar um pouco mais, tá bom? Como eu citei, nós vamos falar sobre Inside Zone. Bom, eu vou passar muito rápido sobre Inside Zone Read, tá bom? Que é o assunto mais batido que a gente pode encontrar na internet. Então aqui nós temos um desenho simples de como seria uma Inside Zone Read, o QB lendo aqui esse defensive end. Nós temos o running back aqui. Instruímos sempre o running back a atacar o gap A, tá bom? Ele sempre vai buscar aqui o gap A do play side, podendo atacar o gap A do backside, mas com o passar do tempo aqui durante a temporada, né, com o passar do tempo, foi instruído aos running backs a atacarem o gap A, mas
buscando esse cutback aqui pelo gap, que seria, obviamente, no desenho aqui, o gap B, né? Mas, no final das contas, esse cutback buscando justamente, como é que eu poderia dizer em português? Virar, por assim dizer, o lado da jogada, tá bom? Porque o que acontece, né? Muitas defesas elas começaram a perceber, obviamente, que a gente corria bastante inside zone, então elas começavam a jogar slants, enfim, e isso acabava gerando over pursuits em muitas situações. Então, o box ele fazia over pursuit e a OL selava esses defensores aqui, então criava-se uma parede. E aí, obviamente, com esse end, caso ele expandisse, né, tirando a opção do QB aqui, ele abre aqui, então cria-se um gap gigantesco para que o running back ataque com o cutback, né? Obviamente. Além disso, deixa eu só voltar aqui, pronto. Além disso, nós temos bubbles, tá bom? Sempre que nós temos dois jogadores, dois recebedores, melhor dizendo, de um dos lados da formação ou de ambos os lados, ambos vão jogar bubble, tá bom? Aqui. Para dar uma opção, obviamente, ao QB. Quando essas bubbles vão ser acionadas? Sempre que nós tivermos vantagem numérica, então isso aqui é uma vantagem numérica, né? 2 contra 1, então essa bubble seria acionada. Ou quando nós temos leverage, ou seja, esse defensor aqui em relação ao Y, ele está para dentro, ele está com leverage interno. Então, o Y ele tem leverage para essa bubble em cima desse defensor. Então, o QB vai fazer essa leitura pré-snap e vai puxar a bola. E não é necessário fazer o fake handoff, não é necessário. Pode ser feito, pode não ser feito. Puxar essa bola e lançar essa bubble, tá bom? Deixa eu só limpar aqui e a gente vai prosseguir para alguns vídeos. Esse primeiro clipe aqui, essa visão aqui não está tão boa, tá bom? Porque é um pouco longe demais, mas essa vista aqui vai ser melhor para observar. Nesse caso aqui, nós consideramos esse box como sendo 4-2, ok? Eu vou explicar o porquê. Mesmo o personnel não sendo 4-2, como esse linebacker ele está espetado aqui na ponta da linha, a nossa OL considera 4 homens em superfície, tá bom? Então são 4. E esse linebacker aqui, ele joga a corrida primeiro. Então, a primeira responsabilidade dele é a corrida. Os olhos dele estão na box. Ele vai jogar a corrida primeiro. Então, ele também é considerado como estando nessa box, tá bom? Então, aqui a gente considera um 4-2. Regras para 4-2 em inside zone. Assunto batido. O quarterback vai ler esse defensive end aqui. E aí, como o defensive end ele vai jogar fechado, ele vai fazer um crash violento em direção ao running back, o QB ele puxa a bola. Uma coisa importante, tá bom, é que eu vejo isso acontecer, não só com a gente, mas com vários times. Uma coisa que a gente instrui o QB, que aqui nessa repetição ele fez errado, tá bom? Isso aqui é errado, mas que, enfim, né, resultou no touchdown, então não tenho como criticar muito o cara, é que o QB ele deve fazer o replace do defensive end. Então, o defensive end tá aqui, ele faz o crash inside aqui, o QB ele tem que correr aqui, tá bom? Fazendo replace no end. Por quê? É só porque a comissão técnica quer? Não. É porque se ele corre aberto, esse safety aqui ele tem uma melhor posição para fazer o tackle, certo? Então, nesse caso, se ele corre um pouquinho mais fechado, ele não precisa fazer esse extra aqui nesse safety, que é justamente isso. Mas é aquele negócio, o extra dele é o suficiente para ele bater esse safety, para ele fazer esse safety errar? É. Então, assim, não tem muito o que criticar. Nesse caso aqui, já indo para o terceiro nível, né, enfrentando safeties, etc., aí é o que a gente fala num contra um. A gente sempre vai buscar que o nosso backfield enfrente os safeties. Todo o resto vai estar bloqueado, exceto os safeties, que a gente quer gerar esse 1 contra 1. E aí aquela questão do meu jogador ser melhor do que o seu jogador e ganhar nesse 1 contra 1, tá bom? Aqui nós temos um outro clipe
Esse aqui, esse ângulo aqui vai ficar melhor, sim. Pronto. Aqui nós vamos ter uma inside zone read. A OL vai estar deslocando aqui para a direita e nós vamos estar lendo esse número 0, ok? Eu vou deixar a jogada rolar e falar durante a jogada. Vocês vão perceber aqui, o QB vai fazer o check aqui, ele vai só virar o lado da jogada. Deixa eu só colocar aqui em loop. Ele vai virar aqui o lado da jogada. E aí percebam o seguinte, esse defensive end, ele é um americano, ele é um cara com boa técnica, boa experiência. Ele vai fazer o squeeze nesse gap, ele vai ter paciência, ele vai fazer, na verdade é um surf, melhor dizendo, ele vai fazer o surf aqui e espremer esse gap, tá bom? O QB é instruído ao seguinte, nessa situação, faço handoff. Por quê? Porque o running back fazendo norte e sul, full speed, e o defensive end, ele tá fazendo um shuffle lateral. Então, até ele mudar a direção dele e ganhar velocidade, o running back já foi embora. E aí, novamente, aquela situação que eu falei da questão do 1 contra 1 com safety. Aqui vocês vão perceber que, como os bloqueios do primeiro e segundo nível funcionaram, o running back tem apenas o safety a bater, que é esse cara aqui, tá bom? No topo aqui da tela, esse cara aqui, que eu desenho o chapéuzinho. Enfim. O running back, ele faz com que o safety erre o tackle, e aí ele tá livre para correr em direção à end zone, touchdown. Tá bom? Então, por isso que a gente sempre busca, novamente, bloquear o primeiro nível, bloquear o segundo nível, seja com, de fato, bloqueios, seja com leituras, e gerar esse 1 contra 1 com os safeties, tá bom? No caso aqui, nós temos uma outra situação aqui com um 20 personnel. Nós temos, então, um personnel mais pesado, obviamente, e aqui nós vamos criar uma situação de triple option, ok? Aqui vai ser uma inside zone para a direita, então aqui os bloqueios para a direita. Nesse caso, o QB então vai ler esse linebacker que está aqui espetado. O running back nessa situação vai ser o dive player. E aí o QB, caso ele opte por puxar a bola, que, spoiler, ele vai puxar a bola. Ele vai fazer então aqui a speed option com o fullback. Mas eu prefiro que o fullback seja o dive player e o QB faça o speed option com o running back. Não tem problema, a gente vai ver um clipe mais na frente que é exatamente isso. Nós usamos as duas maneiras, tá bom? Justamente para não ficar previsível. Mas, novamente, porque nós temos condições para isso. Cabe a cada time analisar se tem tempo para fazer todas essas instalações, observações, ajustes e no detalhe do detalhe, para que possa ser executada da melhor maneira possível, né? Enfim, aqui o QB ele vai puxar a bola, eu vou explicar aqui brevemente o porquê, tá bom? Pronto, aqui. Nessa situação aqui, muitos QBs podem ficar em dúvida, porque não está bem declarado aonde esse defensor está indo, se ele quer jogar o running back, se ele quer jogar o QB, o que é que ele quer fazer. A gente instrui o QB o seguinte, observe sempre o tronco e o quadril do defensor. Aqui você pode ver que o quadril do defensor está apontando para cá, ele está fechado, por assim dizer, e o peito do defensor ele também está fechado. Então, ele vai não necessariamente jogar o running back, mas o ângulo onde ele está atacando é fechado. Então, isso faz com que o QB puxando a bola, ele tenha que redirecionar quadril e tronco para poder jogar o QB. O QB correndo full speed diretamente contra um defensor virando quadril, virando tronco. Bom, isso aí é questão de biomecânica, é muito simples o que é que ocorre. O QB, então, ele puxa a bola, e aí nessa situação aqui, o fullback, obviamente, ele está fazendo aqui o pitch relation, como a gente chama, mas ele percebe, opa, beleza, o QB vai correr com a bola, show de bola, então agora eu vou virar um bloqueador extra. E aí é onde ele tira o número 42 da jogada aqui, tá bom? E aí o QB ganha o first down nas pernas, né? Excelente jogada isso aqui. Ok, aqui a gente falou das bubbles, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui essa situação em que o nosso slot, ele sempre vai alinhar aqui no divide, ou seja, ele vai alinhar entre
os números e a hash mark para justamente criar esse estresse na defesa de ter que expandir, né, de um lado ao outro, cobrir de um lado ao outro, horizontalmente, melhor dizendo. E nós vamos ter aqui o wideout com duas opções, na verdade, isso é uma leitura pós-snap. Se esse corner descer, o nosso wideout simplesmente vai pegar aqui e bloquear. Caso esse corner, numa cover 3, por exemplo, ele faça o bail aqui para deep, esse safety descendo aqui, o nosso wideout ele vai puxar 3 steps e fazer o que a gente chama de push crack, tá bom? Ele vai fazer o push de 3 jardas aqui, de 3 steps, melhor dizendo, e fazer o crack aqui para dentro nesse safety. A bubble permanece. Pronto. E aí, começando a parte 2, né? Aqui nós temos já a adição de RPOs, né? Obviamente. Nessas situações onde nós temos formações 3 por 1, geralmente nós usamos o conceito stick, tá bom? Com uma pequena alteraçãozinha que eu vou falar já já. Mas enfim, nós temos aqui uma fade do wideout, né? Com outside release mandatório. Nós temos aqui speed out. E aqui o tight end, ou número 3, enfim, né? Quem for o mais interno da formação, ele vai ter a seguinte situação. Ele pode ter ou uma sim, caso ele tenha espaço para isso, ou pode ser uma stick, caso tenha um defensor no topo, fechando a sim, ou ele pode fazer uma segunda speed out, caso ele tenha um defensor no topo, fechando a sim, e esse defensor esteja jogando em man contra ele, tá bom? Porque obviamente não faz sentido você fazer uma hit contra man nesse caso. Aqui nós vamos ter normalmente a inside zone. Uma outra coisa, o single side, vai depender muito do que o seu QB queira, tá bom? A gente roda slant aqui, a gente roda speed out, depende muito de como o QB quer atacar aquele matchup no single side, tá bom? Então aqui vocês vão ver que nós temos espaço na sim, tá bom? Aqui o tight end ele tem um bom espaço aqui esse meio, na verdade, do segundo para o terceiro nível. Então o QB lendo esse espaço, ele vai puxar a bola e lançar esse passe, tá bom? Então, excelente leitura do QB. Você pode ver aqui, deixa eu só ir passando aqui, que esse defensor que está jogando ali na hash superior, né? No caso, na vista do ataque, a hash da esquerda, ele se compromete com a corrida, né? Ele tá ali se colocando como um a mais no run support. E é isso justamente que faz com que o QB entenda, opa, beleza, vou puxar então aqui essa bola, porque o tight end ele vai estar aberto, né? É um passe muito bem colocado. O tight end pega a bola, big play, first down e muito mais, tá bom? Deixa eu só verificar aqui, essa vista não está muito boa não, infelizmente. Nós temos aqui uma outra situação, também 3 por 1, tight end aqui. Nessa situação, o defensor ele vai acompanhar, ele vai descer junto com o tight end, tá bom? Então, nesse caso, obviamente, o QB entende que ele tem que fazer, então, um handoff, ok? Vocês podem ver aqui novamente, deixa eu só voltar aqui. Esse defensor aqui é o que o nosso QB vai ler, obviamente. E aí o defensor, ele vai acompanhando o tight end, tá aqui man to man, então não faz sentido forçar esse passe. O QB então faz o handoff. Uma outra situação aqui também que poderia ser explorada é justamente essa speed out, tá bom? Porque veja também o espaço que nós temos aqui do slot para o seu marcador. Então, se o QB também quer usar essa speed out como opção, obviamente sinta-se à vontade para isso, tá bom? Enfim, por isso que nós temos essas rotas. No final das contas, a fade é mais para limpar mesmo esse corner.
se você vai colocar o seu QB para explorar essa sim barra hit, stick, enfim, ou se ele vai explorar essa speed out, fica a critério do seu QB, do plano de jogo, enfim, né? Deixa eu só ver aqui mais alguma outra situação. Pronto, aqui é uma situação 3x1 utilizando o personnel 10, tá bom? Só para mostrar que também, de fato, é possível sim utilizar. O QB ele vai ver que a, a passing lane, né, no caso a linha de passe, melhor dizendo, ela está aberta aqui para essa hit. O recebedor ele não vai tentar forçar essa sim por causa desse safety aqui, né, no fundo. Então ele vai bater essa hit, pegar a bola e seguir para o meio do campo, já que nós temos essa split coverage aqui, né, no final das contas. Então esse wide receiver entende que atacando o meio do campo ele vai ter mais espaço para poder trabalhar. E aí big play. Primeira descida e muito mais. Aqui nós temos um touchdown, acredito que esse aqui seja o touchdown. Novamente aqui o tight end ele vai observar esses dois safeties altos. Ele vai perceber então que ele tem espaço para trabalhar essa sim, tá bom? E aí é onde isso aqui acontece. Vocês podem perceber que os safeties eles abrem espaço. Esse safety aqui do lado esquerdo ele vai responder a corrida, né? Ele vai jogar pesado para a corrida, melhor dizendo, para o combate à corrida. E o outro safety ele vai expandir ali na direita, né? O safety da direita ele vai expandir. Então essa sim tá escancarada. É basicamente como o número 31, né? O meu atleta fez. Pegar essa bola e correr para o touchdown livre, intocado. Intocável, melhor dizendo, né? Deixa eu só ver aqui o próximo. Aqui nós temos, ok, uma situação de ISO. Como eu citei aqui, nós temos o fullback, né? Obviamente que se eu quiser aqui fazer uma inside zone aqui com o kick out aqui para essa split zone eu também posso fazer, tá bom? Aquele outro que a gente viu que tem o read aqui no defensive end e o bloqueador extra vai para o segundo nível também pode ser feito com fullbacks, tá bom? Fica a critério, obviamente, do quanto você quer investir de tempo para isso. Mas, como você pode ver, as atribuições são basicamente as mesmas. Mas aqui nessa situação a gente vai correr uma ISO, tá bom? A gente vai usar ISO com base na inside zone. Simples. Então, se eu tenho uma situação, por exemplo, aqui que eu quero fazer aqui essa inside zone aqui para esquerda, tá bom? Eu quero que minha OL faça essa inside zone para a esquerda, um exemplo. E esse fullback, ele vai plugar no gap que for aberto. Por que eu digo no gap que for aberto? Porque eu não quero que o meu fullback só fique pensando, vai ser sempre gap B. Porque qual é o problema? Se esse defensive end ele pular aqui para o gap B, o meu fullback só vai criar tráfego. Então, o que é que a gente ensina aqui? Que esse fullback ele vai sempre buscar um gap aberto e atacar esse linebacker. Porque é lógica de futebol americano, tá bom? Vamos lá. Se esse defensive end ataca interno, alguém tem que cobrir a parte externa. Senão esse gap está exposto. Ponto. O que é que acontece geralmente com algumas defesas que enfrentam muito zone read, por exemplo? Fazer um gap exchange. Então, esse end ataca o gap B e esse linebacker ele vai abrir e atacar o gap C. É uma situação. Se a gente quer correr ISO contra isso, o meu tackle ele tem que ser esperto e rápido para reagir a esse defensive end aqui atacando interno. E o meu fullback ele tem que ler essa situação e entender, opa, beleza, o B está fechado. Então já entendo que vai ter alguém no C, eu vou pegar aqui o gap C. E aí o running back, ele tem a situação do seguinte, a situação dele é a seguinte, melhor dizendo, ele vai seguir o lead block.
Então, se ele percebe que esse lead block está indo para fora, ele vai correr para fora e aí ele vai reagir, obviamente, para onde esse lead block virar o quadril. Se for selando para dentro, ele ataca para fora. Se for limpando para fora, ele vai cortar para dentro, tá bom? Mas em condições, temperatura e pressão normais, esse end vai permanecer aqui fora, o fullback vai pegar aqui esse mic e o running back ele vai só correr aqui. Na verdade, eu até desenhei errado, deixa eu desenhar certo, porque isso aqui é um ponto importante. O running back, ele sempre vai seguir o quadril interno do seu lead block, tá bom? Porque, obviamente, vai ajudar ele na hora que ele for decidir para qual lado ele vai cortar. A gente sempre prefere que corridas internas o running back, obviamente, siga o quadril interno, tá bom? Vamos lá. Se fosse para outro lado, obviamente, né? Aqui vamos dizer que é uma side zone aqui com a OL deslocando para direita. Opa, peraí, que aqui eu já estou pensando em read aqui, né? De novo. Eu vou ter aqui essa situação. O fullback ele só vai fazer o wrap aqui e pegar esse linebacker. O running back ele vai seguir aqui a lane dele e o lead block, tá bom? A gente tem aqui uma situação dessa ISO, deixa eu só colocar aqui. Por sinal, esse número 92 aqui, mandar um salve pro meu grande amigo Paulo Andrade. A DL já jogou e tá jogando e voltou a jogar agora no Rex. Veio aqui para a Alemanha a jogar aqui também. Seleção brasileira. Um salve, meu amigo Paulo Andrade, tá bom? Vamos lá. Então aqui nós temos a situação. Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho. Pronto. Espera aí que eu adiantei demais. A nossa OL, ela vai deslocar, nesse caso aqui é a vista da defesa, né? Então, a OL vai deslocar para a esquerda da defesa. Então, a gente vai ter esse deslocamento aqui. Esse tackle vai permanecer aqui, nesse end. E o fullback aqui, ele vai bloquear esse número 42, tá bom? Geralmente, nessa situação, a gente quer jogar esse número 42 para fora, tá bom? Como é uma ISO, a gente quer correr por dentro. Obviamente, a gente instrui o fullback no seguinte, ou o tight end, né? Seja quem estiver fazendo esse wrap-up para o segundo nível. A gente sempre instrui melhor para fora. Porém, leve o defensor para onde ele quer ir. Ele quer ir para dentro? Tudo bem, joga ele para dentro. Agora, joga ele para o tráfego. Para que o running back leia isso e corte. Se ele for para fora, massa, mantenha o cara lá para fora. E aí o running back vai cortar para dentro e seguir em direção ao safety, tá bom? Então aqui, vamos seguir aqui, nós temos a inside zone, nós temos aqui o fullback tirando o número 42, e aí o running back, ele lê esse bloqueio e ataca, né? Nas costas do nosso fullback aqui. Deixa eu só, então, passar aqui. Acredito que tenham mais 2 vídeos que vão apresentar bem, né? Também essa situação. Deixa eu só olhar aqui a questão do tempo. 13 minutos, tá bom demais. No caso aqui já é com Tyrene, tá bom? Nós vamos ter, então, a inside zone acontecendo aqui para a esquerda do ataque. E aí esse Tyrene faz o plug aqui para o linebacker. Vocês vão perceber que vai existir uma rotação aqui, tá bom? Na defesa. Eles vão rotacionar os linebackers. E aí é bom pra gente essa rotação, porque deixa muito mais claro aqui quem é que a gente vai quem é que a gente vai atacar, tá bom? Porque nessa configuração, se eles não fizessem nenhuma alteração, o tackle pegaria esse número 17 aqui. E aí o Tyrene teria que. A gente chama de slow play, mas não é que a gente queira jogar devagar demais, porque futebol americano é velocidade e fisicalidade. Então, assim, se você para pensar demais, você fica exposto. Mas é você fazer uma leitura mais apropriada para que você tenha, de fato, a sua função seja cumprida, né, de fato. Como
O número 17, e aí nesse caso, se fosse essa situação aqui, muito possivelmente eles iam fazer down blocks aqui, né, eles iam varrer todo mundo, na verdade não todo mundo, melhor dizendo. Os 4 aqui fariam down blocks aqui, o tackle tiraria o número 17, o número 31 aqui, o tight end iria selar esse cara aqui, o running back passaria aqui, tá bom? Nessa situação. Como eles rotacionam, é melhor ainda, a, a figura fica mais clara de quem é a responsabilidade desse tight end, e aí, obviamente, é o número 17, tá bom? O tackle assume aqui o número 93, o tight end sobe. Vocês percebem aqui que não é um gap muito limpo, mas o tight end consegue subir, pegar o número 17. Eu não gosto muito desse bloqueio, tá bom? Porque aqui o tight end tá basicamente sentando no bloqueio. Isso aqui não é legal. Isso aqui ele não tem força e tração nenhuma. Obviamente ele absorve o impacto, ele coloca o corpo dele no caminho do defensor, mas vocês percebem que o defensor ele consegue fazer um block shedding